Quem não me conhece, sou o pastor Taveira, um dos pastores aqui da nossa igreja. É um privilégio para mim estar compartilhando a mensagem junto com vocês nessa noite. E você que está em casa também, que Deus abençoe a sua vida. A gente vai fazer uma leitura do texto e depois eu vou trazer alguns ensinamentos dessa bela passagem de Lucas capítulo 24, que fala sobre Jesus e os discípulos no caminho de Emaús, a partir do versículo 13. O texto é um pouquinho longo, mas eu faço questão de lê-lo, então acompanha comigo aí na sua Bíblia, por gentileza. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que estavam discutindo sobre o que estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavra e em obras diante de Deus e todo o povo, diante de Deus e de todo o povo. Eu vou repetir essa palavra para vocês lerem e anotarem aí de novo. Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavra e em obras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Sublinha esse versículo também. Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando em nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos ensinava as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém? Eu ouvi um amém muito charmoso aí, amém. Gente, esse texto ele é maravilhoso porque ele conta essa história de Jesus já ressurreto e ele aparece a 2 discípulos. E o texto não revela quem são os discípulos. E aqui, para você já entender algumas coisas, os discípulos aqui não são literalmente os apóstolos, que foram aqueles que caminharam com Jesus, que eram 12 e até nesse contexto aqui só 11, porque Judas já tinha se despedido. Mas discípulo começou a ser chamado todos aqueles que começaram a seguir os ensinos dos apóstolos.
e também caminhando com Jesus. Um deles, a gente tem um nome que é Cleopas ou Cleopas, o outro a gente não tem o nome. Mas eles estavam indo para Emaús, né, longe, distante de Jerusalém, saindo de Jerusalém, e Jesus então aparece para eles, começa a conversar com eles, pergunta para eles, olha, o que vocês estão conversando aí? E eles olham para Jesus e falam, cara, você não consegue, não sabe, você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram. E quando a gente lê esse texto de primeira, a gente acha que eles estão falando da morte, do sacrifício de Jesus. Mas a notícia mais evidente aqui é o fato de Jesus ter ressuscitado ou a possível ressurreição dele. Porque quando Jesus dá mais corda para eles falarem, eles falam que as mulheres foram e encontraram o túmulo vazio. Então eles não estão falando só do fato de Jesus ter morrido, mas estão falando de Jesus ter morrido e o corpo dele ter desaparecido, e o túmulo dele está vazio. E é interessante como no começo da história, no relato, Mateus cantou aqui, o texto relata isso para a gente muito claro, eles foram impedidos de ver Jesus ali, de saber que aquela pessoa era Jesus. E eles conversando explicaram para Jesus o que tinha acontecido. Jesus então dá mais corda para eles vão falando. Quando chega um momento que Jesus fala para eles assim, olha, será que vocês não sabem que tudo isso estava escrito nas Escrituras, nos profetas, nos ensinos dos profetas? E quando ele cita aqui os ensinos dos profetas, ele está falando de Gênesis, ele está falando do livro de Salmos, e ele está falando dos escritos dos profetas, lá do Velho Testamento. Todos eles apontam para esse Jesus, e ele está falando como se fosse uma terceira pessoa. Em outras palavras, Jesus está falando, olha, a Bíblia inteira fala sobre mim. A Bíblia inteira caminha para esse momento. A Bíblia inteira se dirige para o momento de o Cristo morrer. E vocês, como discípulos, e caminhando com o Cristo, caminhando com os apóstolos, será que vocês não perceberam ou não aprenderam nada que estava no texto? Vocês parecem ignorantes. Algumas versões chamam eles de nécios. E aí Jesus fala isso para eles e a conversa continua. Jesus fala, beleza, então, fechou, vou seguir meu caminho. E eles falam, não, fica com a gente, né, vamos comer. E o texto fala então que eles sentam à mesa, entram na casa, sentam à mesa, e quando eles sentam à mesa de uma casa que não era de Jesus, Jesus pega o pão. E isso é muito legal, porque detalhes fazem toda a diferença na Bíblia, gente. Aprendam a ler os detalhes, orem para que Deus mostre e revele os detalhes para a gente. Tem uma série na Netflix chamada The Chosen. Quem já ouviu falar nessa série? Assistam, pelo amor de Jesus. Se for gastar um tempo assistindo alguma série na internet, que seja The Chosen. Comecei a assistir ontem, já conhecia ela, mas comecei a assistir mais atentamente. E Jesus é uma série que fala sobre Jesus e a escolha dos discípulos, é uma série bem fiel ao texto bíblico. Claro que tem algumas adaptações naquilo que não é narrado, mas bem fiel mesmo ao texto. E aí Jesus, ele senta na casa com uma família para cear. E como era costume dos judeus, na história da série, ele não toma o pão porque ele não é o anfitrião da casa. No Shabá, no costume dos judeus de guardar o sábado, o jantar do Shabá, da festa do Shabá, ele fala para a pessoa, olha, você pode tomar as honras, porque é a sua casa, eu estou na sua casa. Aqui é diferente, aqui Jesus ele entra na casa dos discípulos, na casa que os discípulos estavam, e Jesus pega o pão, Jesus pega o pão como se ele fosse o dono da casa, aí ele parte o pão, agradece, dá graças e reparte com os discípulos, e nesse momento os olhos dos discípulos são abertos. E aí Jesus sai e desaparece da presença deles. Essa é a história, esse é o resumo do texto, e é muito bom a gente poder ler isso e encontrar nesse texto ensinamentos que vão fortalecer a nossa caminhada cristã, que vão fortalecer a nossa fé. E a primeira frase que eu quero frisar contigo é justamente isso, que as experiências que nós temos com Jesus, elas sempre trazem um ensino acerca de quem Ele é para nós. Eu sou meio chato às vezes falando e pregando, porque eu sempre falo que é tudo sobre Jesus, mas não tem outro motivo de pregar se não for sobre Jesus. Não tem outro motivo para falar se não for daquilo que Jesus fez por nós, se não for daquilo que Jesus é para nós.
Por isso que quando a gente ouve uma história dessa, dos discípulos, de cura, das ações, do Velho Testamento, tudo aponta para Jesus. Jesus está falando isso no texto. E ao ler esse texto, a gente tira ensinamentos para as nossas vidas, com certeza, mas o maior ensinamento de todos é que a gente pode aprender mais da pessoa de Jesus, de quem Ele é e o que Ele faz e fez por nós. E a primeira coisa que a gente aprende é que Jesus se faz presente. Amém? Jesus se faz presente. O ato de ressuscitar é um ato exclusivo do cristianismo, do Cristo, do Filho de Deus, o único Deus na sociedade, no mundo, né, que é registrado pelas histórias e pelos contextos religiosos, é o único Deus que se oferece em sacrifício pelos seus súditos e é o único Deus que ressuscita pelos seus súditos. E ressuscita para vencer a morte, para ter autoridade sobre a morte, para assumir uma culpa que nós não podíamos assumir, para assumir um lugar que nós não podíamos assumir. E ao fazer isso, Ele não só nos livra da morte eterna, mas Ele, ao ressuscitar, mostra que está presente. Ao ressuscitar, Ele mostra que nós servimos a um Deus vivo. Isso é motivo de muita alegria, isso é motivo de muita gratidão. Porque enquanto eles conversavam, o texto fala no versículo 15, enquanto eles conversavam, o próprio Jesus se aproximou deles. A gente muitas vezes não percebe como Jesus está presente nas nossas vidas. Às vezes você não percebe como Jesus está presente nas nossas vidas. Mas a primeira verdade que a gente precisa tirar desse texto é que Jesus se faz presente em toda e em qualquer circunstância. Amém? Jesus está presente. Ele está presente quando você acorda, Ele está presente quando você vai lá na padaria. Afinal, sabia que ir na padaria é um ato de fé, tal qual crer em Jesus, sabia? Porque não sei quantos de vocês recebem ligação do padeiro de que ele acordou e que ele vai fazer o pão que você vai comprar. Alguém recebe a ligação do padeiro? Tipo, pastor Taveira, hoje eu acordei, hoje eu vim trabalhar, vai ter pão, pode vir na padaria. Alguém recebe uma ligação dessa? Não. Mas quando você acorda, você vai na padaria, não é? Porque você sabe que vai ter um pão lá, né? Alguém fez aquele pão, é um ato de fé. Crer em Jesus é um ato de fé. É saber que Ele morreu na cruz por mim, que Ele ressuscitou por mim. Mesmo não vendo, mesmo não vivendo isso, é um ato de fé. Então, saber que Jesus está presente quando você vai na padaria, Jesus está presente quando você está no trabalho, quando o teu chefe ou quando o teu colega de trabalho te machuca, te ofende, te fere. Você está ali, quando você está chorando por um filho, por um parente, por uma dor, por uma luta, Jesus está presente. E Jesus se faz presente na caminhada desses discípulos, que estão saindo de Jerusalém. A caminho de Emaús é uma distância, é um percurso de afastamento, de retirada. Todo o acontecimento em Jerusalém agora está acabado. Se você for ler um pouco mais detalhado as histórias dos discípulos após a morte e ressurreição de Cristo, você vê que cada discípulo resolve voltar a fazer alguma coisa que fazia na vida. Pedro volta a pescar, uns ficam meio desamparados, João fica ali com a mãe de Jesus, outros discípulos ficam perdidos no seu caminho, e esses dois discípulos igual falam, olha, vamos para Emaús, vamos seguir aí nosso caminho, porque o libertador não libertou foi nada. Ele morreu e o corpo dele desapareceu. Mas Jesus se faz presente. Jesus está presente. Muitas vezes nossas frustrações nos tiram a capacidade de ver a ação de Deus. Às vezes a gente está tão frustrado com a vida, às vezes a gente está tão desapontado com a vida, às vezes a gente está tão desgostoso da vida, que a gente não consegue mais ver Deus presente. Essa é uma realidade da nossa vida. Para os discípulos, o fato também é que Deus não permite que eles vejam Jesus ali, porque o ensinamento para eles era um pouco mais profundo do que só uma frustração. Mas a nossa realidade hoje, no ato de fé que a gente tem todo dia como cristão, os problemas do nosso dia a dia, eles nos impedem de ver que Jesus está do nosso lado. Porque a gente tem uma perspectiva de a nossa vida só tem sentido quando está tudo bem. A gente tem uma perspectiva de que quando as coisas se encaminham, Deus está do nosso lado. Quando as coisas não se encaminham, Deus não está do nosso lado. O mundo propõe essa perspectiva de que a realização ela só é evidente quando a gente está bem. As coisas só dão certo
Ou Deus só está presente quando está tudo bem, não quando eu estou com uma doença grave para tratar. Aí a gente não consegue ver Deus. Não quando eu estou com um problema na família delicado para lidar, aí eu não consigo ver Deus. Porque muitas vezes as nossas frustrações nos tiram a capacidade de ver Deus. Um pastor, na verdade, de 1500, 1580, por aí, ele escreveu isso num dos comentários de estudos que ele fez a respeito do livro de Lucas. Ele fala o seguinte: milhares dos que nos rodeiam se acham em tão completa ignorância a respeito do significado da paixão de Cristo, como os viajantes que se dirigiam a Emaús. Muitos de nós não nos damos conta do sacrifício e do ato de Jesus de ressuscitar, assim como os caminhantes de Emaús. A gente, diante das nossas questões pessoais, diante da nossa vida, a gente não se dá conta que Jesus Cristo tinha que ressuscitar. Os discípulos, conhecendo as Escrituras, não perceberam que tudo que eles tinham aprendido a respeito de Jesus era nada para eles. E é importante a gente entender essa questão, porque a frase que eu quero que você anote aí, você pode anotar até para postar nas suas redes sociais aí com uma foto bem bonita sua, é essa aqui, ó. A falta de visão não significa falta de presença. Não é porque você não vê a Deus que não significa que Ele não está contigo. Não é porque você não vê o Senhor Jesus que não significa que Ele não se faz presente. A gente tem dificuldade porque a gente é envolvido e é envolto por muitas coisas, por uma mistura de evangeliquez e religiosidade, por filmes, pelo cinema, pelas denominações, pela história da humanidade. E a gente tem dificuldade de ver Jesus completamente nas Escrituras, assim como esses discípulos tinham. Às vezes a gente quer ter um sonho, às vezes a gente quer ter uma visão, às vezes a gente quer ter algo claro, um anjo aparecendo do céu, uma ação sobrenatural. Só que todo tudo aquilo que Jesus planejou e decretou, tudo aquilo que Deus fez, já foi revelado, já foi descrito, já está aqui. Assim como os discípulos tinham dificuldade para entender que Jesus precisava morrer e ressuscitar, a gente tem dificuldade de entender que Jesus se faz presente na nossa vida simplesmente pelo fato de Ele ser Jesus, e não pelo fato de a gente ver ou não Ele. Então, meu desafio para ti essa noite, nessa primeira lição que a gente tira é: saiba que Jesus está presente, mesmo quando você não conseguir ver. Mesmo quando você não conseguir ver, saiba que Jesus está contigo lá na escola, na faculdade, no trabalho, aqui na igreja. Ele se faz presente. A segunda lição que a gente tira desse texto é que Jesus se interessa pelas nossas lutas e dificuldades. Isso é maravilhoso saber também. Ele se interessa ao ponto de perguntar: olha, sobre o que vocês estão discutindo? E eles começam a discutir sobre as coisas, e ele pergunta depois: que coisas que vocês estão falando? Isso nos mostra que Jesus, ele tem um interesse na sua dor. Ele tem um interesse na sua luta, na sua dificuldade, na sua agonia, na sua angústia. Ou na sua alegria, no seu regozijo, ele tem interesse. Ele tem interesse nas suas perguntas, nos seus questionamentos, nas suas dúvidas. Jesus se interessa por cada um de nós. Jesus, ele não só se faz presente, mas ele está interessado nas nossas dores. Mas sabe qual é a questão? A dor dos discípulos ali era uma dor comum do povo de Israel daquela época. Porque a promessa do Messias para o povo judeu é a promessa de um Senhor libertador das garras de Roma. Roma, então, dominava, julgava, subjugava o povo judeu, Israel, e toda a nação. E eles deviam tributos, pagavam impostos a Roma. E a promessa é que o Messias viria libertar eles. Então, eles estavam já agoniados, falando: olha, o Messias tem que vir para libertar a gente dos romanos, para ser um libertador político. O texto fala isso, no versículo 21 ele fala: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje, eu achei muito legal essa expressão, e hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Sabe por que eles falam o terceiro dia? Porque eles sabiam da profecia. Eles sabiam que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria.
Mas mesmo sabendo que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria, eles decidem voltar o caminho, desistir do caminho e se frustrar em relação a isso. Ou seja, o Messias que vinha para libertar a nossa causa, não está aí. Não é esse que morreu. A dor dos discípulos, qual era a dor deles? Antes disso, tem uma frase ali, volta, essa frase é muito importante também. A gente começa a perceber que desde os tempos de Jesus, as pessoas já escolhiam as promessas que eram pertinentes e quais não eram. Porque escolher a promessa de que um libertador vai libertar o povo, opa, essa promessa eu quero. Caixinha de promessa, né, gospel. A caixinha de promessa doce. Ah, não, vai vir um libertador, vai ter alguém para libertar. Beleza, amém, glória a Deus. Agora, como uma ovelha que vai ser tosquiada, maltratada e não abre a boca, como Isaías promete, como Isaías fala isso no capítulo 53, essa profecia é uma profecia amarga, então essa a gente não quer. Desde a época de Jesus, o povo já escolhia qual promessa seguir. E às vezes a gente vive isso hoje. Ah, essa promessa de Jesus eu quero para a minha vida, essa aqui não. Na verdade, a gente vive isso. Eles falaram, nossa, o libertador ia vir, mas saber que ele ia morrer, saber que ele tinha que pagar o preço, essa promessa não fazia sentido para eles. Qual era a dor deles? Eles esperavam justamente que Jesus fosse libertar eles. Eles esperavam que Jesus ia arrumar uma guerra com armas contra Roma e libertar o povo, assim como os macabeus tinham feito e os asmoneus na revolta dos macabeus, no período interbíblico, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Houve já essa revolta, o povo voltou a ter seus costumes, as suas práticas permitidas pelo antigo imperador que tinha dominado Israel. Eles voltaram ao farisaísmo, eles voltaram às práticas judaicas, à religião judaica. Só faltava agora o Messias para libertar de Roma. Mal sabiam eles, e mal sabe a gente, que o Messias não vem libertar a gente dos nossos problemas, mas vem libertar a gente de um problema que a gente não tem como se libertar, que é a morte eterna. A redenção de Israel, a redenção do povo de Deus é algo que só o Messias pode fazer e que os nossos olhos e a nossa mente não conseguem entender. Por que isso acontece? Porque a dor afeta o nosso pensamento, a nossa visão e a nossa estrutura. Porque toda frustração é fruto de uma compreensão da realidade diferente da que nós esperávamos. Já parou para pensar nisso? Por que você se frustrou? Porque algo fugiu do seu controle. Poxa, vou ter que fazer a cirurgia de novo. Frustração. Você não esperava fazer uma cirurgia, você não esperava ter que tratar essa doença e você se frustra. Poxa, meu filho deu problema de novo. Frustração. Poxa, de novo esse problema no trabalho. Frustração. Toda frustração, ela é fruto de uma compreensão da realidade diferente. Você espera que a realidade seja diferente e aquilo não é. E aí automaticamente você se frustra. Isso não é um problema. Isso é uma resposta natural do nosso organismo, da nossa vida, da nossa consciência. E para os discípulos não era diferente, porque eles esperavam um Jesus que fosse resolver um problema que eles queriam que fosse resolvido. A gente espera que Jesus resolva um problema que a gente quer que seja resolvido, enquanto Jesus vem para tratar outras coisas. E às vezes o problema é a gente mesmo. Esse é o problema que Jesus vem resolver. Terceira coisa que a gente aprende com esse texto é que Jesus ele não se revela de nenhuma outra forma a não ser nas Escrituras. Desculpa se você acha que Jesus vai se revelar num vídeo do YouTube, que Jesus vai se revelar para você num sonho, numa visão. Não. Jesus vai se revelar e já se revelou nas Escrituras. E eu não estou falando isso porque a gente sabe, ou porque a gente afirma, mas porque Jesus mesmo falou isso para os discípulos. Ele fala o seguinte: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E aí é muito interessante, meu sonho, eu acho que quando a gente chegar no céu, você pode junto comigo lá perguntar para Jesus, perguntar qual foi o sermão que ele deu para os discípulos. Porque ele começa, o texto fala que começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que a Bíblia, o que os textos falam a respeito dele. Eu fico imaginando esse sermão, pastor. Ele falando, olha, sabe Moisés? Ele já falava a meu respeito. A meu respeito não, a respeito de Jesus, que ele não tinha se revelado para eles ainda, né? Sabe os profetas? Sabe Daniel? Nossa, Daniel tem umas revelações que vocês não têm noção sobre Jesus. Vocês não leram?
e Isaías, e os salmos, e os textos. E ele começa a pregar para os discípulos a respeito disso, a respeito dessa manifestação da autoridade da pessoa de Jesus em todo o Velho Testamento. O que a gente aprende com isso? Que se eu e você não ler a Bíblia todo dia, ou ler toda a Bíblia através de Cristo, ela não fará sentido. Sabe por quê? Os discípulos e os fariseus e os homens da lei daquela época, hoje em dia isso não acontece, tá? Mas naquela época, eles liam e se tornavam especialistas na Bíblia. Só que eles esqueciam de ler a Bíblia com a lente de Jesus. É como você ler uma receita sem saber qual é o ingrediente principal da receita. E querer que dê certo o bolo. Eles liam o Velho Testamento, mas não sabiam do que o Velho Testamento falava. Porque eles não sabiam que esse Messias, que o próprio Jesus era quem eles estavam procurando, que eles estavam falando. Por isso que a gente precisa, quando ler a palavra de Deus, a gente precisa colocar Jesus na equação. Coloca Jesus na história bíblica que você vai entender. Coloca Jesus nos personagens bíblicos que você vai entender. Coloca Jesus no Velho Testamento que você vai entender. Coloca Jesus no Gênesis. Quando Deus castiga a serpente e fala, olha, do ventre da mulher sairá aquele que pisará a sua cabeça. Se você só ler isso e não saber que é sobre Jesus, aquilo não vai fazer sentido. Como assim? O filho de mulher vai pisar a cabeça de uma serpente? Agora, quando você sabe que o Filho de Deus, Jesus, nasceu de Maria, e ele sim tem autoridade para morrer, vencer a morte e derrotar Satanás, aí faz sentido para você a palavra, as Escrituras. Quando você lê Gênesis, a história de Abraão sacrificando Isaac, e vê que aquele cordeiro que aparece preso em meio ali aos arbustos, é a representação de um sacrifício que Deus oferece ao nosso lugar, ao nosso favor, e que nós não seríamos capazes de promover esse sacrifício, de fazer esse sacrifício, mas Deus é quem faz esse sacrifício, porque Deus é quem coloca o cordeiro lá. E aí você lê João 3,16 e fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Quando você lê as Escrituras com a ótica de Jesus, você começa a perceber que tudo sobre Ele, que é sempre sobre Jesus, que toda a Escritura se revela e se direciona para Cristo. Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha, quem que vocês acham que estava lá com eles? Patati e Patatá? Não, Jesus, o anjo do Senhor, o próprio Deus. Quem que fecha a boca dos leões? Daniel com a corda? Não, o próprio Deus. A gente precisa olhar para as Escrituras e saber que é tudo sobre Jesus. Leia o texto sagrado e procure encontrar Jesus ali, porque Ele se revela através das Escrituras. E tudo que você precisa saber e que Deus quer que você saiba sobre Jesus está lá. Não adianta assistir The Chosen e não ler a Bíblia. Assiste lá a série sobre Jesus, mas leia as Escrituras. Até para você saber se a série está falando a verdade ou não. Mas você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer a pessoa de Jesus. Quarta coisa que a gente aprende aqui com esse texto é que Jesus assume o papel principal. Se você for analisando todo o contexto, toda a história, como a narrativa acontece, Jesus ele entra como um estranho na conversa. Jesus ele entra como mais um transeunte que encontra eles no caminho. Curioso, pergunta para eles o que eles estavam sentindo, vivendo, discutindo. Aos poucos ele revela a própria pessoa dele nas Escrituras, nos textos, em Moisés, nos profetas. Ele vai se apresentando, ele vai se revelando, ele vai se mostrando para os discípulos, até que ele assume o papel principal. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Primeiro ele mostra para mim e para você que ele está presente. A gente precisa crer que Jesus está presente. Segunda coisa, a gente precisa crer que Jesus se interessa pela nossa vida. Gente, é maravilhoso conhecer a história de Jesus. Porque todo encontro que Jesus tem com qualquer pessoa nas Escrituras é vontade dele, é propósito dele.
é desejo dele. E isso é maravilhoso, saber que Jesus vai ao encontro. Isso é maravilhoso, saber que Jesus vem ao encontro. Filipenses capítulo 2 fala que ele, não considerando a sua posição divina, não considerando que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas abrindo mão de toda a sua autoridade, de toda a sua divindade, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, dos mais humildes servos, e veio habitar entre nós. Isso é maravilhoso. Ele vem ao encontro. Jesus vem ao nosso encontro, porque Ele tem interesse em cuidar da nossa vida, em guiar a nossa vida. Mas para que esse interesse se concretize, para que esse propósito de Jesus se concretize, é necessário que Ele assuma o controle. É necessário que Ele assuma o papel principal, que Ele seja o protagonista da história da minha vida e da sua vida. E quando que Ele assume esse papel? Como eu falei para ti no texto, quando Ele pega o pão. Quando Ele pega o pão é a virada de chave. Os discípulos falam para Jesus, fica mais um pouco, entra aqui, já está tarde, já está noite. E na época, né, e nem hoje também, tão aconselhável andar na rua à noite sozinho. Assaltantes, crime, feras da estrada e tudo mais poderiam, é um perigo viajar à noite. Então eles falam para Jesus, olha, vem para cá, né, fica aí. Jesus então entra com eles na casa, a casa que não era dele, mas houve um convite, houve um interesse em ouvir mais dele. A conversa estava tão boa que os discípulos falam, continua falando, cara, vamos ali em casa ali, a gente gasta a noite conversando. Você já gastou uma noite conversando com alguém sobre coisas do reino, sobre coisas do céu, sobre a vida? É tão maravilhoso, a gente vai conversando e fala, nossa, já deu meia-noite, já deu 1h da manhã, está tarde. É tão bom experiências e momentos assim. Imagina com Jesus, mesmo sem saber que era Jesus, eles chamam ele para entrar. Ele senta à mesa, ele pega o pão e parte. Isso era costume apenas do dono da casa. Isso era um papel do anfitrião. Mas sabe de uma coisa? Jesus quer ser o anfitrião da minha vida e da sua vida. Essa é a única forma de Jesus tratar e cuidar da gente. É Ele sendo o anfitrião. Essa é a única forma de Jesus guiar a gente, ensinar a gente. É Ele sendo o anfitrião. Não tem como a gente ter Jesus e ter todas as outras coisas se Jesus não for o anfitrião. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Existe uma coisa que é mais importante. Existe uma pérola que é mais preciosa que qualquer outras pérolas. E o colecionador, ao encontrar essa pérola preciosa, vende todas as suas pérolas, a coleção, tudo que ele tinha, para comprar essa pérola de grande valor. Existe uma pedra angular. Existe um Cordeiro Santo. Existe um Filho de Deus. Existe um sacrifício. Existe um anfitrião. E ele é Jesus. Ele precisa ser Jesus. Duas coisas legais que se destacam nessa lição 4 é, primeiro, o cultivo que eles tinham, o desejo, eles cultivaram o desejo de querer ter Jesus perto. A gente precisa aprender com esses discípulos isso. Por isso minha palavra para você também essa noite é cultive o desejo de ter a presença de Jesus com você. Cultive esse desejo. Experiência própria, muitas vezes a gente começa a ler a palavra sem interesse, mas por obrigação. Eu vou lá que eu tenho que ler a Bíblia. E quando você começa a ler, aquelas histórias começam a saltar nos seus olhos, e aquilo começa a tomar uma vida, e o seu coração começa a se encher daquilo que você vai lendo, e vai amando estar na presença de Jesus. Você cultiva o hábito de orar. Você sabe do que eu estou falando. Você começa a orar meio que por obrigação. Eu vou lá orar porque eu tenho que falar com Deus. E você se derrama na presença dEle. Você chora na presença dEle. E o tempo passou e você não viu. Pastor, eu não faço isso com muita intensidade. Cultive. Cultive. Eu preciso cultivar. Você precisa cultivar. Cultive o desejo de ter a presença de Jesus. E a outra lição é o protagonismo que Jesus tem.
Ele fala, deixa que eu parto o pão agora. Você já me convidou para casa. Você já preparou a mesa, agora deixa que eu corto o pão. Deixa que eu vou partir esse pão para a gente comer. E Jesus se revela de uma maneira sobrenatural. E aí você vai percebendo na sua caminhada de fé e vida que Jesus sempre esteve presente. Você só não estava vendo, mas em algum momento ele se revela para você. Seja por uma palavra de alguém, seja por uma experiência, por uma situação. E você fala, nossa, Jesus estava comigo o tempo inteiro. Jesus estava cuidando o tempo inteiro. E eu só pude perceber agora. E quão maravilhoso é saber que Jesus está com a gente o tempo inteiro. O texto continua e eu vou só narrar a reação dos discípulos. Não é uma lição que eu tenha relacionado aqui, mas é algo a se destacar. Não estava noite, não estava tarde para eles viajarem. Na hora, os discípulos levantam e voltam correndo para Jerusalém. Eles não querem saber se tem bandido na rua, se tem fera na rua, eles voltam correndo. Porque eles precisam contar que Jesus caminhou com eles. Eles precisam compartilhar isso, Ana. Eles precisam falar para as pessoas que Jesus esteve com eles. A gente precisa fazer igual esses caras. A gente precisa sair correndo por aí e falar, olha, Jesus esteve comigo, Jesus esteve presente. Jesus, mesmo eu não sabendo, Jesus se fez presente comigo, em minha vida. Algumas verdades para a gente encerrar. Primeira delas, creia que Jesus está presente. Creia. Pastor, eu não consigo ver Jesus presente, mas creia. Creia porque é promessa dele. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus falou isso e tudo que ele fala não é verdade, tudo que ele fala é real. Segunda lição que você precisa ter, confie que ele se interessa pela sua dor. Às vezes você se sente abandonado por Jesus, você se sente abandonado por Deus. Eu posso te abandonar. Eu posso falhar com você, eu posso frustrar você como pastor, como líder, como um amigo. Agora Jesus não. Jesus não vai fazer isso. Ele se interessa pela sua vida, ele se interessa pela sua dor. Terceira lição que a gente aprende. Sem a Bíblia você não consegue ouvir a voz de Deus. Não tem como. Deus não vai se revelar a você como se revelou a Elias. Deus não vai se revelar a você como se revelou a Isaías. Porque ele já se revelou para nós aqui, através do Filho dele. E se você não conseguir ver o Filho dele aqui, você não vai conseguir ver ele em nenhum outro lugar. Essa é a grande verdade. Dolorida, mas seria muito mais fácil se ele se revelasse a nós como se revelou aqueles homens. Mas o tempo determinado por Deus para se revelar para eles daquela forma passou. E ele decidiu se revelar para nós hoje através de Jesus. Hebreus fala isso. Depois de Jesus é só Jesus. É só ele. Quarta coisa, convide Jesus para habitar em seu coração. Convide Jesus para habitar em seu coração. Chama Jesus para dentro de casa. Fala, Jesus, não vai embora não, entra aí. Está tarde. Vem passar a noite com a gente aqui, vamos conversar mais. E os discípulos falam, não ardia em nossos corações enquanto ele nos ensinava. Deseja a presença de Jesus. Deseja uma comunhão com Cristo. Convide Jesus para habitar em sua casa. E a última lição que eu quero tirar contigo é como Jesus se revela para você hoje. Como Jesus se revela para você hoje. Eu quero convidar a banda para cantar uma canção que também relata essa história, também é baseada nesse texto bíblico. E enquanto eles cantam, você pode meditar. Eu vou pedir para pode deixar as verdades do texto e da lição de hoje, da pregação de hoje, do ensino do Senhor de hoje para as nossas vidas na tela. E você pode refletir sobre qual estágio dessa caminhada com Cristo a gente está. Às vezes você está nem percebendo que Jesus está presente. Às vezes você não consegue crer que Jesus veio para morrer por você. Reflita enquanto a gente canta e depois eu quero te convidar para orar junto comigo.
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações Você pode ficar queimam no seu lugar. de amor, Repete isso conosco, por favor. queimam de E ao partir do amor. pão. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao som da voz dele, Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, prepare a casa, perfumamos ela Organize ela. toda, nós preparamos a Convide mesa. Jesus pra mesa. Traga Tome Jesus um pra perto. lugar de honra. Traga Jesus Nós pra casa. arrumamos a casa. Olha, Senhor, aqui está a minha casa. Aqui Perfumamos está a minha ela vida. toda, nós Vem fazer preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Eu quero desafiar você nessa noite a sair do seu lugar e vir aqui orar junto comigo. Eu quero que você entregue a sua casa para Jesus. Ou melhor, eu quero que você convide Jesus para entrar na sua casa. Sai do seu lugar. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor venha morar aqui. Fala: Senhor, eu abro minha casa para Ti.
Fala: Senhor, eu não tinha percebido que o Senhor sempre esteve presente, Deus. Como assim? Quão bom é saber que Tu ressuscitou e está comigo e se faz presente na minha casa. Senhor, eu quero Te convidar. Eu quero que o Senhor reparta o pão da minha casa. Eu quero que o Senhor tome posse da minha casa. Que a gente possa desfrutar dessa verdade e viver essa verdade. A gente vai cantar o refrão mais uma vez. E ao partir do pão, você pode cantar aqui na frente, você pode cantar no seu lugar, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Mas eu quero te desafiar a entregar sua vida para Jesus. Eu quero te desafiar a convidar Jesus para viver em você, para guiar o seu coração. Eu quero te convidar a crer que o Senhor se faz presente na sua vida e saber que Ele se importa com a sua dor, com a sua necessidade, com a sua luta. Ele se importa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Sai do seu lugar e vem orar junto comigo. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos. Você que está aí no seu lugar, pode fechar os seus olhos e cantar conosco. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, que você possa ver que o Senhor se faz presente na sua vida, que você possa reconhecer que Ele é o Filho de Deus que veio para morrer na cruz pelos nossos pecados, e que ao ouvir a voz dele, o nosso coração, ao ler a sua palavra, o nosso coração possa se encher do amor, se encher da presença, da graça do Senhor. E ao partir o pão, que a presença do Senhor em nossas vidas possa fazer a gente desfrutar dele cada vez mais. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Senhor Jesus, nos perdoa porque muitas vezes a gente não consegue perceber o Senhor do nosso lado. Nos perdoa porque muitas vezes a gente espera do Senhor algo muito pequeno daquilo que o Senhor já fez por nós. Senhor Jesus, nos perdoa porque muitas vezes a gente não se debruça nas Tuas palavras para ouvir a Tua voz. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes nós não convidamos o Senhor para habitar em casa. Nós não convidamos o Senhor para estar à mesa. Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo nessa noite possa tocar os nossos corações, trazendo essas certezas para a gente, essa segurança de que o Senhor se faz presente, de que o Senhor se importa com o seu povo e com a dor e a angústia e frustração do seu povo. Ah, Deus, que a gente possa ter a convicção de que não existe coisa melhor do que buscar a Tua presença e querer o Senhor junto da gente. Por isso essas pessoas saíram do seu lugar, Deus. Por isso essas pessoas vieram entregar suas vidas para Ti, ou simplesmente colocar diante de Ti tudo que elas são, porque hoje elas podem reconhecer quem Tu és. Tu és o Deus que se faz presente no dia da luta, no dia da angústia, da adversidade. Tu és o Deus que se faz presente no dia do sofrimento, da dor. Muito obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos para ver isso essa noite. Muito obrigado porque através dessa palavra o Senhor nos faz enxergar o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E o Senhor está em casa. O Senhor está à mesa. E nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Que essa igreja seja uma igreja vibrante ao saber que o Senhor caminha com ela.
Que essa igreja seja uma igreja fiel ao saber que o Senhor morreu por ela. Que essa igreja seja uma igreja forte ao saber que o Senhor a capacita e a dirige a cada dia. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, Jesus. O pão é teu e o Senhor pode partir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode abraçar a pessoa que está do teu lado. Ministra o amor, o carinho. A gente vai cantar uma saideira do refrão e a igreja está se despedindo em nome de Jesus.